Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. O nosso assunto de hoje é Goécia, magia e teurgia. Eu sempre estou falando nos meus vídeos, eu sempre estou escrevendo que hoje em dia, no ocultismo moderno, no hermetismo moderno, existe uma falta de precisão conceitual que os sacerdotes do passado, os magistas do passado, se preocupavam demais com ela. Existia realmente uma necessidade de se classificar conceitualmente algumas práticas mágicas e o papel daqueles que executavam essas práticas mágicas. Então, para o sacerdote da antiguidade, dos cultos do passado, existe realmente uma diferença real entre goécia, entre magia e teurgia. Entre o praticante de goécia, o praticante de magia e o praticante de teurgia. A goécia, ela desde a antiguidade, ela tem sido considerada como uma arte de tipo inferior. Com o passar do tempo, essa arte de tipo inferior ganhou conotações pejorativas, mas por conta de uma interpretação moral. Mas a gente tem que levar em consideração, se nós queremos entender o que são esses cultos de verdade no passado, nós devemos abolir qualquer tipo de interpretação moral em cima das práticas mágicas dos sacerdotes antigos. Então, assim, a prática da goécia, durante muito tempo e até hoje, ela tem sido vista com maus olhos. Mas isso é por conta de nossa educação, de nossa cultura judaico-cristã. O mago do passado olhava para essas práticas mágicas de uma maneira muito pragmática. Ele não atribuía nelas nenhum tipo de moral, sendo práticas boas ou práticas ruins. E nesse processo de utilizar essas técnicas, essas tecnologias mágicas de maneira bem pragmática, ele procurava ser preciso conceitualmente. Quando a gente fala sobre um olhar do mago do passado que a prática da goécia era tida como uma prática de nível inferior, não porque é uma prática que lida com seres negativos ou por pessoas negativas, mas porque ela lida com energias mais inferiores. Como eu tenho falado para vocês, os gênios da goécia, conforme estão nos grimórios, conforme estão estabelecidos no próprio grimório, nas próprias chaves de Salomão, como eu li para vocês aqui no vídeo anterior, são entidades telúricas. No entanto, o mago do passado, antes dos grimórios, antes das chaves de Salomão, ele olhava para essas criaturas, ele tinha como prática goética lidar não apenas com criaturas, com entidades telúricas, mas também com entidades quitonianas, entidades do submundo. Ou seja, para o mago do passado, Goécia lida com entidades telúricas que estão no ambiente astral no ambiente astral da Terra, e entidades quitonianas que estão no submundo, no Tártaro. Era com esses seres que o Goethe, o praticante de Goécia da antiguidade, lidava. A prática da Goécia, antes dos grimórios, ela está muito mais próxima da feitiçaria do que da magia.
um dos princípios básicos e elementais que definem a prática da feitiçaria é a utilização de elementos físicos para manipulação do astral, para manipulação da luz astral. E era dessa maneira que o Goethe, o feiticeiro goético da antiguidade, trabalhava. Se ele tinha que conjurar algum daimon, ele esperava a hora certa, utilizava o sacrifício correto para que aquele daimon pudesse vir à manifestação e ele pudesse trafegar, pudesse travar comércio, conjurar aquele daimon. Dessa maneira, o que era considerado praticante de Goécia na antiguidade é o que nós chamamos de feiticeiro hoje. E esse feiticeiro, na antiguidade, era considerada aquela pessoa que não tinha conexões espirituais profundas, que não tinha um nível profundo de entendimento. E se nós formos dar uma olhada na caricatura que os praticantes de Goécia hoje expõem, é esse o retrato. Um feiticeiro de pouco entendimento das leis do universo. Um feiticeiro de poucas conexões espirituais. É por isso que um mago, na visão do sacerdote da antiguidade, era uma pessoa completamente distinta. Porque um mago era aquele que, diferente do feiticeiro goético, um magoi que praticava magia, já tinha um certo nível de iniciação, um certo nível de aprofundamento e conexão espiritual. E isso faz toda a diferença. Porque o praticante de magia não está interessado em abordar os néteres, os daimons, ou seja lá qual for a criatura no universo, para pedir qualquer coisa. O mago está mais interessado em trabalhar sobre si mesmo, trabalhar sobre a sua iniciação e se transformar no Logos, se transformar no Lúcifer solar hermético e, através da sua palavra, criar. Então, quando o sacerdote na missa gnóstica diz assim, não existe parte de mim que não seja dos deuses, é justamente a afirmação que não existe diferença entre a natureza individual do sacerdote e a natureza divina. Tudo é uma coisa só. Ele é Deus criando. É muito diferente da atitude do feiticeiro goético. O nome magia, ele está diretamente conectado às escolas de iniciação da Pérsia. Aquilo que nos evangelhos é dito que Jesus recebeu a visita dos 3 reis magos, esses 3 reis magos que fazem referência nos evangelhos são magos dessa tradição persa. Essa é a gênese do nome magia como a gente conhece hoje. No entanto, com o tempo, o nome magia também foi caindo no descrédito. Só que, ao longo do século I, do século II, do século III, estavam se estabelecendo filosofias mais refinadas, com pensamento mais refinado em relação ao universo, e que também estavam de olho na prática da magia. Estes eram os neoplatônicos, os platônicos, que cunharam a técnica ou então a palavra teurgia. Na verdade, a palavra teurgia ela foi cunhada por um sacerdote neoplatônico chamado Juliano, que na verdade era um caldeu helenizado. Na época do imperador, como que é? Acho que é Marco Aurélio. Isso. Foi então Juliano, na época desse imperador Marco Aurélio, que cunhou essa palavra teurgia, mas não como uma palavra que pudesse substituir magia. Não.
porque a teurgia, a diferença do teurgo para o mago e a diferença do teurgo para o feiticeiro é justamente a sua intenção na comunhão divina, na comunhão com a unidade primeira de todas as coisas. O teurgo, então, está mais interessado na experiência com o divino. Embora, sob um aspecto bem preciso, o teurgo também possa executar práticas de goécia, práticas mágicas de alta magia. Quando nós falamos em teurgia, nós falamos daquela atitude, daquela intenção em se unir, em ter uma experiência mais íntima com o divino, o que nós chamamos de gnose. Então, é muito diferente a visão do mago antigo em relação a essas práticas do que hoje a gente vê no ocultismo moderno. E eu venho sempre insistindo que o livro da lei é um grimório moderno, é um livro de magia moderna que agrega toda essa tradição mágica greco-egípcia. Se você está acompanhando as publicações do Jornal Corrente 93, um texto sobre esse vídeo vai estar na próxima edição desse mês de outubro. E eu também vou colocar ele no site da Sociedade de Estudos Telêmicos. Grande abraço, boa noite. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade.